Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós abordamos diversos assuntos sob a ótica do Espiritismo. E diante de tudo que está acontecendo, nesse conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia, muitos questionamentos nos vêm à mente. Nós nos perguntamos, será que a estupidez humana tem limite? Será que a maldade, a perversidade, a ignorância, a ganância humana, elas têm algum tipo de limite? Será que existe esperança para esta humanidade? Por que existem seres assim? Ditadores, autocratas, chefes de estados que parecem estar enlouquecidos pelo poder. Por quê? De onde vem tudo isso, toda essa maldade, essas sombras, essas trevas, que parecem que estamos mergulhados numa era das trevas, de tanta maldade que existe no mundo? Pois é, o que o Espiritismo tem a nos dizer a respeito? Existe uma luz no final deste túnel? É sobre isso que nós iremos tratar neste vídeo. E se você gostar do conteúdo, eu vou pedir que você se inscreva aqui no nosso canal e que principalmente deixe o seu like, Deixe o seu like aqui para que esse vídeo, que o nosso conteúdo chegue a mais e mais e mais pessoas, espíritas ou não, Existem muitos espiritualistas que consomem diversos tipos de conteúdo, inclusive conteúdos espíritas. Ok. O que o Espiritismo nos ensina? O que os espíritos superiores que trouxeram a codificação espírita têm a nos dizer sobre isso? Será que existe esperança para a humanidade? Sim, existem, eles dizem. Mas de onde vem toda essa maldade, Pois bem, os espíritos nos ensinam que o espírito, ele é criado simples e ignorante, O seu ponto de partida é a ignorância total, e uma simplicidade de composição, por assim dizer. Ele é um ser mais simples, ele não é um ser tão complexo quanto ele virá a ser depois, quanto já é o nosso estágio agora. Já é um estágio muito mais complexo do que quando fomos criados há, sei lá, quantos milhões, ou talvez bilhões de anos, enquanto espíritos, Porque a nossa natureza, ela é espiritual, nós somos criados espíritos. E muito tempo depois é que nós vamos começar a ter experiências humanas. Pois bem, esse espírito é criado simples e ignorante, mas com potencial para avançar infinitamente, E nesse processo de avanço, em algum momento, esse espírito vai atingir níveis elevados de sabedoria, certo? Níveis altíssimos. Mas entre esse nível altíssimo, que chega lá ao arcanjo, e o nível inicial, existem muitas etapas no caminho. Então vai chegar no momento que o espírito vai ter um ponto ali razoável, bem interessante já de sabedoria. E do que é composta essa tal de sabedoria, João? Você pode dizer, mas do que é essa tal de sabedoria? Vou chegar lá. O espírito precisa avançar, desenvolver dois aspectos do seu ser. Esses dois aspectos são metaforicamente representados como asas. Seriam como duas asas que vão fazendo esse ser se elevar cada vez mais. Uma dessas asas, ou melhor dizendo, um desses aspectos é a inteligência, é o seu intelecto. O outro aspecto é a sua moralidade, Entendemos moralidade como um conjunto de virtudes dos sentimentos, virtudes nobres, ok? Por exemplo, generosidade, a bondade, a abnegação, a compaixão, a benevolência, o amor, a caridade. Então, o espírito precisa desenvolver esses aspectos morais em si. Ele vai desenvolvendo isso, é uma das asas. As outras é a parte da sua inteligência, do seu intelecto que precisa se desenvolver. Os espíritos nos ensinam que
Num primeiro momento, é muito mais comum, via de regra, os espíritos desenvolvem, né? Ou seja, nós desenvolvemos primeiro os aspectos relacionados ao nosso intelecto, né? A nossa inteligência se desenvolve mais rápido do que a nossa moralidade, né? Esse crescimento ele não é homogêneo, ele não é parelho, né? Então, nós passamos, às vezes, muitas encarnações desenvolvendo o nosso intelecto e desenvolvendo um pouquinho a nossa moralidade. Em outras encarnações, a gente desenvolve um pouco mais a moralidade e menos o intelecto, né? Mas ambos vão avançando até que chegue num patamar homogêneo de intelecto e inteligência. Este patamar homogêneo, igual, é o que eu falei antes, é uma linha onde o espírito atinge de razoabilidade, digamos assim, de inteligência e moralidade, de sabedoria, né? Que também tem vários níveis de sabedoria. Mas o que acontece quando um espírito desenvolve muito a inteligência e pouco a moralidade? Isso é um problema. Isso é um problema, porque não há nada mais perigoso, né, para um mundo, para um planeta, no nosso caso, o planeta Terra, do que seres com muita inteligência e pouca moralidade. Tá? E nós temos muitos desses seres aqui no nosso planeta. Seres que são pessoas, né, encarnadas, muito inteligentes, dentro do seu campo de atuação. Nós temos pessoas que são muito inteligentes na política, nós temos pessoas muito inteligentes na ciência, muito inteligentes na filosofia, muito inteligentes nos meios religiosos, por exemplo, né? Muito inteligentes nos meios empresariais. Temos essas pessoas, né? Tanto que elas se destacam muito na sociedade, só que nem todas têm um também alto nível de moralidade. Então, muitas delas têm a moral da altura de um rodapé. E aí o que acontece? Elas atingem status, níveis de poder na sociedade muito grandes. E elas acabam usando esse poder para dominar as outras pessoas, para impor sua vontade, os seus desejos sobre outras pessoas, né? E volta e meia acontece de uma dessas pessoas chegar a um grau, a um nível, né, ao status de um chefe de Estado, como acontece com o Putin, por exemplo, e com tantos outros, né, que encontramos em várias partes do mundo, né? Em praticamente todos os continentes nós encontramos essas pessoas, e inclusive no nosso país. Então são pessoas que atingem um nível máximo de poder político naquele país, naquele local, naquela nação, e acabam, né, utilizando desse poder para buscar mais poder, né? Nem que para isso seja necessário, né, usar de uma violência absurda, né? Nem que para isso seja necessário condenar à morte milhares, talvez milhões de outros seres humanos. A história da humanidade mostra isso, né? Parece que não há um momento de paz no nosso planeta, desde que o ser humano aqui chegou. Mas é por causa que isto acontece, né? A solução para isso é o avanço da moralidade humana. Chegará num patamar, o ser humano, de moralidade que, a partir de então, ele jamais utilizará a sua inteligência para prejudicar outras pessoas, mas sim para beneficiar o máximo de pessoas possível, tá? Quando chegaremos lá, estamos caminhando, né, lentamente aos nossos olhos, né, sob o nosso ponto de vista humano, né, que tem aí 70, 80 anos de média de vida. Esse é um processo bastante lento. Mas quando olhamos para a história da humanidade, para como nós éramos como sociedade há 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 anos ou 1000 anos atrás, nós vemos que a sociedade como um todo melhorou, né? Embora a caminhada dela para uma melhora realmente
que possa estabelecer a paz no nosso planeta, né? Uma organização social mais evoluída, ainda seja distante, perto do que estávamos há 1000 anos atrás, houve muitos e muitos avanços de natureza social, tá? Mas ainda existem milhões de espíritos que são retrógrados ao progresso, milhões de espíritos ainda cuja moralidade está lá embaixo, né? E por isso que a gente ainda vê tanta maldade no nosso mundo. Mas o progresso é inevitável e é inabalável, né? Ninguém vai deter um progresso que foi determinado pelo Altíssimo, né? Pelo nosso Deus, certo? Então, tenhamos fé, façamos a nossa parte para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, melhor, né? Uma sociedade muito mais baseada nos fundamentos, nos ensinamentos preciosos e inigualáveis do grande Mestre Jesus. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Fiquem na paz, fiquem na luz. Até o próximo vídeo.